E hoje nós vamos falar com a Elis Paiva. Elis que vai ficar aqui comigo, né? Com nossos convidados, que vai fazer companhia aqui para mim. Elisdete, ela é formada em design de interiores. Elisdete, filha de parteira. Elisdete, que é goiana, que a gente estava conversando aqui agora, né? Ela é goiana. Ela é do Tocantins ou é de Goiânia? A gente vai discutir isso aqui. Porque ela nasceu em São Valério, enquanto ainda era Goiás, Tocantins, né? Mas ela é de Tocantins. Ela disse que é goiana, mas eu acho que ela é do Tocantins. E aí, Elisdete, como que você tá? Boa noite a todos, boa noite, Sara, tudo bem? Digamos que assim, eu sou goiantina, né? Eu costumo dizer que eu sou goiantina, porque eu nasci, era Goiás, depois virou Tocantins, e agora eu moro, já tem 20 anos que eu moro em Goiás, né? Então eu sou um pouquinho de cada um, mas eu amo as duas terras. Eu amo o piqui dos dois lugares. Então eu costumo dizer que eu sou dos dois lugares, assim, mas eu acho que assim, aconteceu a divisão, mas no meu coração não tem, não. A terra, para mim, continua sendo uma só. E você já tocou em outro assunto, em um assunto polêmico aí, porque o piqui é do Goiás. Tem piqui do Tocantins, não. Não, O piqui é do Goiás, a pamonha é do Goiás. a E nós pamonha já é. vamos começar a brigar Mas logo de começo. cientificamente, o piqui do Tocantins tem mais vitamina. Isso foi feito em pesquisa, O piqui laboratório. é goiano. Não, ele pode ser Ó, goiano, mas que o nosso tem mais vitaminas, tem. Aí eu não sei, né? Pode até ser daqui, mas que o nosso é melhor. Elisdete, então vamos falar aqui um pouquinho de você. Eu quero que você fale aí, porque a gente tem vários assuntos polêmicos, né? Elisdete, que é negra, mulher, empoderada, que não teve tantos recursos, não teve tanto apoio para seguir aí, para começar a vida. Elisdete não teve tanta facilidade para estudar. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma introdução, assim, sobre você, porque a gente quer te apresentar aqui para o pessoal ver, né? Porque você hoje é a sua vez, que aquele dia vocês estavam ali mostrando um pouquinho de mim, hoje nós vamos mostrar um pouco de você, porque você vai ser minha companheira aqui, que a gente vai trazer nossos convidados, e eu quero que você fale um pouquinho de você, assim, da sua trajetória, de quando você, assim, eu sei que sua infância foi ali na fazenda, né? Já me contou um pouco, sua infância foi na fazenda, depois conta aí pra gente um pouquinho. Bom, assim, resumidamente, né? Até porque não tem tempo para dar em um livro minha história. Assim, eu nasci, literalmente, sou filha de parteira, eu nasci na fazenda. Tenho mais dois irmãos. Meu pai era vaqueiro, minha mãe sempre foi do lar. E eu comecei a estudar na fazenda e eu ia com meu irmão, e aí, ao longo do tempo, meus pais mudou de fazenda por questão de procurar recursos, coisas melhor, vir uma vida melhor. E a gente foi morar numa outra fazenda. E mas antes disso começou a saga. Tipo assim, que meus pais não tinham casa na cidade. Então aí eu morava um ano com um, 6 meses com o outro, um ano com um. Eu sei que chegou o ponto de eu ter que parar um ano de estudar, porque, tipo assim, todas as hipóteses, todos os parentes, todos os conhecidos, eu já tinha ficado na casa de todo mundo. E assim, foi bem difícil, porque assim, diante de tudo isso, hoje a gente chama de abusos, né? Então, assim, diante de tudo isso, teve muitas coisas, né? Tipo assim, que hoje a gente já tem a informação, outras coisas que a gente já tá bem esclarecido. Mas naquela época, eu era só uma menina. Eu cheguei a trabalhar na casa dos outros para ganhar somente roupa, tipo assim, de graça. E assim, foi bem, minha infância foi bem pesada. E tanto é que quando eu fiz os 16 anos, por acaso, eu conheci uma pessoa. E aí eu Por peguei. acaso, como? Eu quero que você conte essa história, assim, de que você fala por acaso, mas essa história ela é bem curiosa, assim, eu achei até bem interessante. A gente é amiga há muito tempo, mas tem pouco tempo que você me contou essa história, achei bem curiosa. Conta aí conta direitinho pra gente É como que porque, aconteceu essa assim, história. minha história ela tem várias etapas e tem vários episódios. Um dia eu estava na fazenda e aí tem uma rádio bem conhecida. Hoje acho que ela não existe mais. Ela chamava Rádio Nacional da Amazônia. Ela é
era sediada em Brasília. Eu não sei se ainda existe. Ela era a M e pegava do país todo. E um dia eu estava na fazenda e eu, tipo assim, sempre, né, naquela expectativa de uma vida melhor e tal. E uma pessoa mandou mensagem. Mensagem não, ligou na rádio, que naquela época não tinha mensagem. É verdade. Ligou na rádio falando que queria corresponder com moças, não sei o quê, de idade e tal, assim sucessivamente. E aí, o que que a bonitona fez? Pegou uma caneta, anotou e escreveu. 16 anos. Eu sempre fui muito curiosa, né? E aí, escrevi, comecei a corresponder com essa pessoa. Essa época eu já morava sozinha, eu trabalhava num programa do governo que chamava, acho que até Força Jovem, era tipo o menor aprendiz hoje. Uhum. Aí eu morava sozinha e eu trabalhava meio período, estudava meio período. E aí eu peguei e falei para meus pais que eu vinha para Goiânia para passar as férias com meu irmão. E nessa vinda em 2003, eu nunca mais voltei. Eu conheci o cara na rodoviária e de lá fui morar com ele. Não voltei mais, não. E durou muito tempo? Para ser mais precisa, durou 1 ano, 4 meses e 22 dias. Mas isso foi o start, assim, para você ter conseguido, para você ter, assim, em que momento que você pensou assim, olha, eu vou mudar a minha história, eu vou dar um jeito e eu vou enfrentar e vou sair daqui? Na verdade, eu nunca fui uma pessoa acomodada. Independente, se eu tivesse 10, eu queria 20 e assim sucessivamente. Então, eu nunca fui uma pessoa acomodada. E aí, eu falei, não, já que estou aqui, daqui eu não volto. Uhum. Então, daqui é para frente. Então, aí eu peguei, aí eu separei, fui morar com meu irmão, terminei meu ensino médio. E aí as coisas começou, tipo assim, tomaram um rumo diferente. Mas foi assim, na época foi bem turbulento, sabe? Porque, tipo, muito nova, sem experiência, então foi bem complexo. E você, que momento que você decidiu o que você queria da sua vida? Você teve essa chance de escolher, eu quero isso, vou seguir por esse caminho, por exemplo, profissão. Você é vigilante, né? Uma profissão assim que você deve enfrentar muitos desafios, porque é uma profissão mais masculina. E você está ali nesse meio, você já enfrentou tantas dificuldades. Eles decidiu formar em design de interiores, mas segue aí como profissão de vigilante. Na verdade, as oportunidades vai aparecendo, a gente vai agarrando. Então, assim, na época, eu fiz o curso de vigilante e, sim, foi em 2009 e de imediato eu fui contratada. Tipo assim, eu peguei a Polícia Federal liberou meu certificado e foi muito rápido. Aí, desde então, eu comecei a trabalhar e não parei mais. Mas aí eu fiz a faculdade, a gente conheceu na faculdade, né? Porque assim, eu acho que mesmo que eu não atuo na área, mas o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de mim. Uhum. Então, foi uma coisa que, assim, as oportunidades, se elas vêm, eu vou agarrar e vou fazer usufruir dela da melhor forma possível. Uhum. E resumidamente, assim, a gente já viu que você teve uma trajetória difícil, né? Como a maioria dos brasileiros. Eu queria que você falasse assim, sobre essa dificuldade, entendeu? O que mais você enfrentou dificuldade? Você enfrentou mais dificuldade por você ser mulher? Você enfrentou mais dificuldade por ser negra, por ser pobre, pela profissão que você escolheu, pela estrutura que você não conseguiu ter? Conta um pouco pra gente. Eu não assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu acredito que eu sofri mais pela questão, talvez, cultural. De, tipo assim, ser do interior, por vir, tipo assim, me adequar em outras realidades. Mas nos demais, assim, tipo, a profissão masculina, eu me dou super bem, até porque eu só tenho irmãos homens, eu fui criada no meio masculino, então eu costumo dizer que
Meu lado feminino, eu não É tenho... masculino. É masculino. Eu não tenho um lado feminino. Meu lado masculino, ele não existe. Feminino, ele não existe. Então, assim, Claro que eu sou... existe. Eu sou... Lá em casa, eu acho que eu Uhum. sou tão homem quanto os meus irmãos. Então, eu não tenho dificuldade, não. Pelo contrário, eu tenho muita facilidade de De lidar com lidar no homens. meio Muita, dessa muita, muita. profissão. Aham. E como que é a sua vida pessoal, assim? Você é uma pessoa que fica mais sozinha, você é mais sociável, você... Não, sociável, assim, eu falo assim, você gosta muito de sair, você gosta mais de ficar dentro de casa? Ah, eu sou a pessoa assim que eu aprendi nos últimos anos, eu aprendi a dar valor e gostar muito da minha companhia. E eu acho que assim, ela é essencial eu gostar da minha companhia. Eu passei por alguns problemas pessoais nos últimos anos, 2 anos, e então assim, fez com que eu me acolhesse. A terapia em si fez eu me abraçar de uma forma diferente. E isso fez com que eu, tipo assim, eu percebesse o quanto eu sou importante para mim. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não posso estar bem com ninguém. Mas no quesito sair, eu gosto mais de rua, eu não bebo. Já vai fazer uns 2 anos que eu não bebo, mas eu adoro boteco, música sertaneja, uma roda de viola, rodeio, tudo que envolve música sertaneja eu gosto. Festa na roça, assim, é o que eu gosto. Eu não bebo, mas eu tô sempre nos ambientes que tem muita cerveja. E essa questão de falar sobre a solitude. Ah, eu aprendi a gostar da minha própria companhia. Hoje em dia, eu assim, ao meu ver, hoje em dia as pessoas acho que estão se fechando demais. Às vezes por traumas, às vezes por decepções, e as pessoas estão gostando muito de ficar sozinhas, e às vezes eu acho que muita gente confunde solidão com solitude, e eu gosto da minha própria companhia, e parece que as pessoas estão cada vez mais fechadas. Como que você vê isso em questão de relacionamentos? Relacionamento com amizade, relacionamento com namorado? Eu acho que isso é rótulo, porque a companhia da gente sempre existiu. Eu acho que isso é simplesmente um rótulo, É o porque gostar de si mesmo, né? Assim, É, eu tenho que eu, gostar de eu, eu tenho mim. que gostar de mim. Na Aham. verdade, assim, eu tive uma tia-avó que ela morreu sozinha e todo mundo da família, todo mundo abraçou ela, todo mundo cuidou dela até o último dia de vida. E ela era feliz assim, ela nunca teve filho, todo mundo cuidou, os sobrinhos, os netos, e ela tinha um monte de netos sem ter um filho. Então, eu acho que mais, muitas coisas hoje em dia meio que virou modismo. Uhum. Então, assim, eu não estou vivendo sozinha agora. Uhum. Eu venho sozinha desde a minha infância. Porque as companhias que eu não tinha o meu pai para levar na escola, eu não tinha minha mãe na reunião de escola. Então, assim, eu aprendi a ser sozinha. Talvez por alguns momentos eu estive em uma solidão tão grande que eu preenchi aquilo ali com várias amizades. Uhum. E aí hoje eu vejo que não é necessário. Então, assim, eu acho que hoje eu estou bem comigo. Existe um momento de lazer, existe um momento de trabalho, mas existe um momento de eu estar conectada comigo mesma. É o que eu acho que o pessoal, que muita gente exagera demais para a questão, a solitude, eu gostar de ficar só. Não dá para entender assim, não é eu gostar de ficar só, é se eu tenho que ficar só, eu não tá tudo Eu não bem em tenho ficar problema em só. ficar só. Eu não tenho aquele Eu não vejo desespero, problema, porque, aquela tipo assim, eu não vejo, tipo, necessidade demais de ter isso. uma Eu companhia. não vejo isso. Aham. Porque as pessoas às vezes assim, por exemplo, a pessoa tá solteira, quer o desespero, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu tenho que ter. Não. Eu acho que tudo é no tempo de Deus. Ele determina o tempo, nenhuma folha cai da árvore sem ele permitir. Então, assim, não é eu que vou determinar. E eu tô muito bem, tranquila, porque assim, eu já morei muitos anos sozinha. Na verdade, eu já venho desse ciclo de sozinha. Então, assim, eu acho que agora eu posso dizer que eu tô vivendo uma das melhores fases. Porque sabe aquele, tipo assim, há um momento de paz em si, tipo Uhum. assim, coração tranquilo, é o que eu tô vivendo. Então, você acha que essa questão da solitude é um momento assim que te traz de volta para você mesmo, que você Isso. vai se olhar, que você vai se gostar e
Uma curiosidade, assim, que pouca gente sabe, eu tenho déficit, hoje TDAH, né? Mas eu sou diagnosticada há mais de 12 anos com déficit de atenção. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não sinto saudade. Então, Você toma assim, remédio ou alguma coisa? eu tomo. Então, isso é até um. Porque eu conversando com uma psicóloga e eu falei pra ela como que é essa questão dos sentimentos, assim, porque tem gente que fala que tem alguns remédios que eles maqueiam o sentimento, que a pessoa ela fica ali apática Mas ela diz que isso não é verdade, que isso não Olha, acontece, que o remédio ele não tira o sentimento, ele tira o exagero, que é o pra mais. Então, a questão de falar assim, aquela pessoa emocionada. Eu sou uma pessoa emocionada. eu sei disso. Então, só que Eu não acho, tipo assim, se eu tô convivendo com você aqui, eu vou estar, tipo, convivendo uma semana, 2 semanas com você, aí eu vou chegar em casa, 2, 3 dias, eu vou ficar, Sara, tá tudo bem, tudo bem. Passou uma semana, eu já não vou ter mais aquela ligação com você. Tipo assim, eu sei que tá tudo bem, pra mim tá tudo, é o necessário. Eu não vou ter aquela, tipo assim, eu não vou sentir a sua falta. você não vai sentir minha falta? Não, eu não sinto. Não, você não sente saudade das pessoas? Não. Assim, não é necessidade de eu preciso da pessoa, Não, mas é eu sentir não- saudade. Nossa, eu queria que a pessoa estivesse aqui, eu queria Não. encontrar essa pessoa, eu queria marcar com ela, eu queria ligar, eu queria conversar. Não, eu não sinto. Às vezes eu tenho preguiça de atender a pessoa quando a pessoa ainda Mas isso é seu mesmo, não é depois que você começou a tomar medicação, não? Não, eu sempre fui assim, mas depois que eu comecei a tomar a medicação, hoje eu tomo 2 remédios para ansiedade. Eu acho que piorou, acho que neutralizou. Tipo assim, tá tudo bem. Não, fulano, tá tudo bem. Tá todo jeito, tá bom. Pra mim tá tudo. Mas isso você não acha que pode ser acarretado pelos traumas ou pelas decepções que você viveu? Você não acha que pode ser isso? Você tem medo de enfrentar? Talvez seja, Porque mas assim, eu também, a gente conversando aquele dia, a gente não chega a contar muita coisa aqui, né? Não dá tempo, mas eu também tive isso, mas eu acho que parece que eu não tenho muito medo de viver. é igual assim, cada pessoa tem um Vai se diagnóstico, fechando às vezes de tem o uma mesmo forma. diagnóstico, mas com sentimentos, com reações diferentes, né? Com sintomas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, a minha ansiedade faz com que eu durma, tipo, se eu tirar 12 horas para dormir, eu durmo 12 horas. Nossa, se eu estiver ansiosa, eu não durmo. Não, Se eu estiver ansiosa, eu tenho que correr Então, para 10 você ver, a quilômetros. gente praticamente, a gente tem o mesmo diagnóstico, com TDAH. sintomas diferentes. Se eu quanto mais preocupada, mais eu durmo. Então, Não, se eu estiver ansiosa, eu tenho que correr, eu tenho que ir. Até tô com o joelhinho meio machucado, né? Porque eu tive uma semana muito intensa, assim, tava um pouco ansiosa, aí fui pro jiu-jitsu, e isso já vai pesando o corpo, assim, um corpo que não é tão acostumado com vários exercícios. Na mesma semana, eu já voltei a correr, pular corda e ir pro jiu-jitsu, e fui jogar vôlei, e aí... porque assim, eu no automático, no automático, a minha personalidade, ela é muito agitada. Eu sou muito agitada, muito nervosa, muito resposta rápida. Então, quando eu, tipo assim, eu tô com alguma preocupação, eu preciso de alguma resposta, a psicóloga diz que é um sistema de fuga que eu tenho. Eu apago. Eu posso estar no meio do serviço. Se eu sentir um sono, eu apago. Eu literalmente apago. Eu apago de dormir mesmo, de roncar. Nossa, meu sonho. Você tá ansiosa e conseguir... Se Eu literalmente seria bom apago. demais. Então, você Então, não precisa nem da medicação pra não, poder... eu não tomo remédio para dormir. Eu nunca tomei remédio para dormir. Nunca precisei. Nunca. Nunca tomei remédio para dormir. Ah, isso é muito Eu acho que bom. eu tô precisando de usar para acordar. Em relação aos relacionamentos amorosos, eu Ah. tenho curiosidade de saber da vida amorosa de todo mundo. Relacionamentos amorosos. Você quer saber Eu quero saber primeiro. o chifre que eu botei, Não, o que eu ganhei, calma. ou qual foi? Agora, a Elisdete tá comprometida, a Elisdete tá ficando... porque assim, hoje em dia, né, antigamente as pessoas namoravam pra casar. Hoje em dia elas conhecem pra ver se quer ficar, fica pra ver se quer namorar, namora pra ver se quer casar. Digamos assim, eu tô bem, meu coração ele tá executando Não quero saber se você tá bem, eu quero saber se meu você coração está ele tá comprometida. executando a função dele, que é bombear sangue, né? Ele tá bombeando muitíssimo bem, Uhum. né? Que é o papel dele. E eu tô bem, eu tô feliz, eu tô solteira, sim, eu tô solteira, tô bem, graças a Deus. Meu estado civil, Totalmente solteira. solteira ou ficante? Não,
Eu tô bem. Não, e você concorda com esse negócio de ficante pra namorar e tal? Porque pra mim, você namora pra saber se quer casar. Não, o povo, você concorda com eu isso? volto a dizer, isso é rótulos. Porque ficante, às vezes, isso aí era a mesma coisa de quando nós estávamos conhecendo uma pessoa. Não, mas, ó, ficante. Eu estou com você, mas eu não tenho um compromisso com você, então isso eu não te devo, Vamos supor assim, pra mim, se eu tivesse ficando com uma pessoa, se isso entrasse na minha cabeça, se eu tivesse ficando com a pessoa, eu já teria um compromisso com ela. Mas muita gente se aproveita desse negócio assim, nós estamos só nos conhecendo, então se eu estou só te conhecendo, não me impede de conhecer outra pessoa. Então, caso você esteja conhecendo 3 pessoas ao mesmo tempo, para quem acha isso natural, é normal porque eu não fiz um compromisso com você, então eu não te devo lealdade, eu não te devo, entendeu? Eu acho que as relações, elas têm que ser leves, né? É assim, cada um leva da maneira que... Mas leveza não tem nada a ver com compromisso. Sim, mas tem gente que não quer compromisso, aí a gente não pode obrigar o outro a querer. Aí se a pessoa que você tá querendo não quer compromisso, você abre mão dela. Sim. Agora, se você vai lá e arruma um que quer namorar. E assim sucessivamente. vai. Mas, como diz Clodovil, se a pessoa não quer, Eu quero que ela faleça. Tô nem aí pra ela. Eu concordo com isso. Eu não concordo com o tal do ficar pra namorar. Se eu quero a pessoa, eu já vou namorar. Se não der certo namorando, gente, namora pra poder ver se quer casar. E pronto. Não sei. Eu acho que tudo vai de pessoa pra pessoa e momento pra... Tá tudo muito bagunçado. Não. É rótulos. Às vezes tá conhecendo, tá se dando bem, tá saindo, beijando na boca, sendo feliz, tá tudo ótimo. Todo mundo beijando todo mundo. O que tem? A vida é assim, depois vai morrer todo mundo. Tá, então vamos falar de traição. Vamos falar de traição, então. Quem traiu? O que você acha? Não, o que pra você é traição, então, diante desse cenário? Traição. Diante desse cenário, primeiro diante desse cenário. Vamos botar a leveza, então, dentro desse cenário. Por exemplo, eu estou conhecendo uma pessoa, né? Eu tô conhecendo uma pessoa, pra mim, já é um compromisso. Se não tem um compromisso assumido, não é traição. Tá vendo o que é a questão do... Não é. Então, pra mim, é oportunismo. Se não tem nenhum compromisso assumido, agora, a partir do momento que eu viro pra você e falo, agora a gente vai firmar um compromisso, vai ter uma... Aí é um namoro, aí um nós vamos namoro, namorar. aí sim, mas se não tem, que todo mundo é de todo mundo, tá tudo bom. Entendi. Tá todo mundo doido O ou bar? mundo tem 8 bilhões de pessoas. Aí, se não deu certo com aquela, procura outra. É assim, pra que sofrer, né? Eu acho que é assim. Entendi. Tá bom. Eu acho a que gente respeita. a gente tem que facilitar certas coisas, porque assim, às vezes eu vejo aí tantos relacionamentos tóxicos. Eu não vou chegar ao ponto de uma pessoa deixar uma pessoa me agredir, uma pessoa ficar... Gente, não tem necessidade. Cada um vai pro seu rumo. Claro, com certeza. Então, eu acho que As é pessoas isso. são livres, né? Pra escolher. E então, em relação à traição, vamos continuar falando de traição? Você gosta de chifre, né? Assim, não, eu quero saber de você. O que você... Já que você é uma pessoa tão liberal, eu não consigo eu não ser sou liberal. Eu acho que eu tenho uma mente aberta, porque assim, o que é certo, o que é errado, é errado. Mas, porém, se eu não tenho um compromisso, eu não tenho que cobrar da pessoa. São pontos de vista. Isso. Isso, por isso que eu acho que tudo tem que ser resolvido no conversado. diálogo. Eu acho que é o diálogo. Você já coloca na mesa, olha, eu sou assim, eu gosto de compromisso. Isso. Compromisso, as pessoas acham que confunde. Por exemplo, quando a pessoa chega na outra e fala assim, olha, um compromisso não é você imediatamente colocar a aliança no dedo. Um compromisso eu tenho um compromisso com você de que eu estou te conhecendo e eu não estou conhecendo ao mesmo tempo outras pessoas. Entendeu? Pra mim, isso é um compromisso. Não já assim, nossa, eu tô te conhecendo, nós vamos casar. Mas isso é uma combinação entre vocês dois. Mas se não existiu, tipo assim, você saiu pra um barzinho, beijou a pessoa, você trocou o telefone, e aí, vamos supor, a pessoa, trocou o telefone, aí a pessoa, não, depois vamos se ver, e depois aquela pessoa ficou com outra pessoa, depois você se reencontrou. Vocês não têm um compromisso? Vocês se viram? Ficou? Sim. Eu acho que isso aí não é traição. Uhum. E dentro de um namoro? Não, Você acha namoro... Você acha que você perdoaria uma traição? Eu já perdoei e me ferrei. Então, hoje eu não perdoaria. Não adianta perdoar, então. Não, hoje eu acho que assim, o perdão, ele é pra gente.
Então, ele é necessário. Perdoar não quer dizer que você vai permanecer convivendo com a pessoa. Então, perdoar você pode. Você não precisa estar do lado dela. Uhum. E você comentou aí que você perdoou traição e que não perdoaria hoje. E vamos falar assim, em geral na sua vida. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Você seguiria Ah, outros caminhos? assim, talvez eu mudaria a questão que eu fiz meus pais sofrer, sabe? Porque eu dei muita preocupação quando eu mudei para cá, essas questões assim. Mas, no geral, eu me tornei uma pessoa muito responsável. Essas quedas me fez, tipo assim, me tornar uma pessoa mais forte. Mas essa questão de, tipo, de ter dado preocupação para meus pais, sim, eu não faria, não. Porque. Mas seus pais parecem tão orgulhosos de você, não, Sim, não parece, assim. hoje Mas sim. assim, todo filho, eu acho que não tem aquele filho que totalmente agradou os pais e que foi perfeito, e porque é Não, maturidade, você vai adquirindo é maturidade no verdade. decorrer da vida. Hoje, de todos os irmãos, assim, eu sou a mais conectada com meus pais. Realmente, eu sou a que mais tem conexão. De, tipo assim, meus pais já fazem um negócio, me ligam. Meus pais me chamam de nega. Então, assim, nega, e assim, o que que faz, tal. Então, assim, graças a Deus, o tempo passou, eu amadureci. E eu reconquistei essa conexão que para mim, é de fundamental importância. Porque, assim, eu sempre por mais que a gente não vivia presente um ao lado do outro, mas eu vim de uma estrutura familiar desde os meus avós, então assim, eu sempre tive essa base familiar. Meus avós morreu junto, a minha avó paterna eu não conheci, mas ela morreu casada com meu avô, minha avó materna Uhum. também. Então, assim, eu venho de uma base familiar muito, muito unida, sabe? Então, isso para mim é algo que é, pesa muito a nossa união, nós como irmãos também, a gente não tem discussão, a gente não tem. Hoje eu estava até pensando assim, eu tenho quase 40 anos e eu nunca briguei com meus irmãos de ficar de mal, nunca na minha vida. É? Então, assim, nós temos uma conexão muito boa, sabe? Um Uhum. respeito mútuo entre nós três. É muito bom. Apesar que o mais novo dá um trabalhinho, mas assim, é aquele trabalho de irmão mesmo, mais novo. Uhum. E quando você se olha hoje, assim, diante de tudo que você enfrentou, mulher formada, trabalhadora, tudo que você já conquistou, você falou de uma coisa que você voltaria atrás, mas em relação ao que mais você se orgulha de ter conquistado, de ter feito, de ter realizado na sua vida? A minha independência, eu acho que com 21 anos eu comprei meu primeiro imóvel, né? Então, assim, eu acho que de tanto eu morar na casa dos outros, aquilo pra mim, eu chorei muito. E assim, eu acho que eu chorei tanto que hoje não tem mais lágrimas. E aquilo Secou. pesava tanto pra mim, tanto, tipo assim, a vontade que eu tinha de morar De ter seu sozinha. canto, sua casa. Nossa, aquilo pra mim era aquilo, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viver sozinha, sabe? E Uhum. aquilo pesou tanto pra mim, assim, eu acho que aquele foi um dos momentos mais marcantes, assim, eu mudei lá pra casa, eu só tinha cama mesmo e um guarda-roupa e uma televisão sem antena. Então, para você, um lugar que te traz paz é a sua casa. Sua casa é um Muito, lugar que meu te traz. lar. Meu lar, ele traz uma paz assim, eu posso estar com o mundo caindo lá fora, mas se eu pisei do meu portão para dentro, meus problemas ficam todos pro lado de fora. Eu sou muito ligada à planta, essas coisas, então assim, a minha conexão ela começa ali. Então, dentro da minha casa, os problemas ficam do portão para fora. Então, a gente pôde conhecer hoje um pouco a Elisdete, né? Elisdete, eu queria que você falasse agora um pouco em relação a esse projeto que a gente está criando agora e o que que você espera, é, assim, que você falasse para o pessoal em relação àquilo que a gente tá querendo, né? Que a gente já deixou claro que é trazer pessoas desconhecidas, talvez pessoas conhecidas em algum momento, e fazer esse projeto crescer para a gente dar voz para as pessoas. O que você espera? O que você pensa, assim, desse projeto? Ah, de início eu achei meio que assim, gente, podcast, de onde que os caras tirou essas ideias? Nossa, é umas ideias de jirico. Assim, de início eu achei, né? Mas aí eu fui amadurecendo a ideia, vim, conheci o estúdio, achei muito legal. O Will, que tá nos ajudando, assim, sendo nosso braço direito, eu achei extremamente uma pessoa
sabe, assim, ajudou em tudo, né? Que abraça a gente. Que abraçou a causa, assim, e eu tô gostando do projeto e eu acho que vai ser muito bom, porque, assim, a nossa intenção aqui não é, tipo assim, não é famosos, mas, assim, é conhecer profissões, é conhecer pessoas comuns, é por isso que o projeto chama por baixo da pele, né? Até porque para saber como é que é os bastidores de certas profissões, que muitas vezes as pessoas não têm noção. E eu acho que vai ser uma coisa que, assim, inovadora, porque a gente vê muitas coisas, assim, mais voltada para a mídia, mas, assim, questão de gente mais famosas, com mais seguidores, essas coisas, e a gente está assim, a gente está construindo tijolinho por tijolinho, claro, né, que a nossa intenção é crescer, mas trazer pessoas, assim, Anônimas, né? Pessoas anônimas com que não profissões. têm voz. E isso, eu acho que assim, seja alguém da psicologia, da nutrição, da área do esporte, e, assim, essa é a intenção. Eu acho que o projeto em si, a cara é muito boa. E eu espero que dê tudo certo. Que depender de mim. Inclusive, nós estamos nos apresentando aqui, né, para a gente mostrar para o pessoal quem somos nós. E a nossa próxima convidada é uma psicóloga, ela vai entrar em vários assuntos, assim, de relacionamento, assuntos polêmicos. Ela é uma psicóloga e a gente já convida aí, porque nosso próximo programa ele vai ser ao vivo, mas a gente ainda vai determinar qual o horário, qual o dia certinho, mas a gente vai postar ali nas nossas redes sociais, né? E o pessoal seguir a gente também, né? Para poder aumentar aí nossos seguidores, poder alguém que o pessoal vê os cortes, aí a gente vai começar a postar e começar a marcar a gente também, né? É isso aí. E, Elisdete, para a gente finalizar, eu queria que você falasse algo para as pessoas, você que conseguiu passar por tanta coisa e conseguiu conquistar a sua solitude, o seu gostar de você mesmo. O que você diria para as pessoas que ainda não conseguem se ouvir? Principalmente para as mulheres, que hoje em dia a gente está numa onda de violências, digamos que assim, eu volto a dizer, né, do rótulo, né, das pessoas amando demais, mais os outros do que a si mesmo. Mulheres, baixe a cabeça só se for para colocar a coroa, não baixe a cabeça para ninguém não. Se você estiver em um relacionamento abusivo, principalmente, sai fora, procure ajuda. Principalmente nesse quesito, porque, assim, gente, é muito triste ver os noticiários hoje em dia. E cada dia que passa, parece que as pessoas estão mais doentes. Então, assim, se empodere. Se empodere e, independente se você tem um relacionamento, se você é casada, se você é noiva, se você namora, tenha sua independência. Porque é de fundamental importância, porque assim, a gente precisa do parceiro, a gente precisa do companheiro, sim, mas a gente ter o nosso próprio dinheiro, a nossa própria independência, ela ajuda demais, porque se for necessário, se for precisar ir, vá. Então, acho que se for para ajoelhar, que seja somente para orar. É isso aí. E hoje a gente vai ficar por aqui. Vamos postar lá nas nossas redes, né? Queria pedir para vocês para seguir o Por Debaixo da Pele, @Por Debaixo da Pele, podcast. Ali no Instagram, nós vamos postar lá também o link do YouTube para vocês assistirem esse episódio completo. E convidar vocês para assistir o próximo. A gente vai divulgar nas nossas redes o horário e o dia certinho. E o próximo podcast vai ser uma psicóloga e vai ser ao vivo. Quero agradecer vocês. Muito obrigado, Will, que está aqui ajudando a gente. Obrigada, Elisdete. Na próxima seremos nós duas aqui, né? Eu que agradeço. Hoje eu estou como convidada, né? Mas na próxima eu serei uma das entrevistadoras. E segue a gente lá, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigada.